Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje vamos dar sequência à nossa leitura das súmulas do Supremo Tribunal Federal, o STF. Vamos seguir a partir da súmula 563 e antes de começar eu gostaria só de dizer que, como eu mencionei em alguns vídeos anteriores, o estudo das súmulas daqui para frente se tornará cada vez mais importante, porque as súmulas que nós leremos serão cada vez mais recentes. Então, isso aumenta a sua incidência em provas e da sua utilidade prática. Então, vamos lá seguir com a nossa leitura. Súmula 563. O concurso de preferência a que se refere o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional é compatível com o disposto no artigo 9º, inciso 1, da Constituição Federal. Súmula 564. A ausência de fundamentação do despacho de recebimento de denúncia por crime falimentar enseja nulidade processual, salvo se já houver sentença condenatória. Súmula 565. A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência. Súmula 566. Enquanto pendente, o pedido de readaptação fundado em desvio funcional não gera direitos para o servidor relativamente ao cargo pleiteado. Súmula 567. A Constituição, ao assegurar, no parágrafo 3º do artigo 102, a contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, não proíbe à União, aos estados e aos municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno. Súmula 568. A identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente. Súmula 569. É inconstitucional a discriminação de alíquotas do imposto de circulação de mercadorias nas operações interestaduais, em razão de o destinatário ser ou não o contribuinte. Súmula 570. O imposto de circulação de mercadorias não incide sobre a importação de bens de capital. Súmula 571. O comprador de café ao IBC, ainda que sem expedição de nota fiscal, habilita-se, quando da comercialização do produto, ao crédito do ICM que incidiu sobre a operação anterior. Súmula 572. No cálculo do imposto de circulação de mercadorias devido na saída de mercadorias para o exterior, não se incluem fretes pagos a terceiros, seguros e despesas de embarque. Súmula 573. Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. Súmula 574. Sem lei estadual que a estabeleça, é ilegítima a cobrança do imposto de circulação de mercadorias sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em restaurante ou estabelecimento similar. Súmula 575. A mercadoria importada de país signatário do GATT ou membro da ALALC estende-se a isenção do imposto de circulação de mercadorias concedida a similar nacional. Súmula 576. É lícita a cobrança do imposto de circulação de mercadorias sobre produtos importados sob o regime da alíquota zero. Súmula 577. Na importação de mercadorias do exterior, o fato gerador do imposto de circulação de mercadorias ocorre no momento de sua entrada no estabelecimento do importador. Súmula 578. Não podem os estados, a título de ressarcimento de despesas, reduzir a parcela de 20% do produto da arrecadação do imposto de circulação de mercadorias, atribuída aos municípios pelo artigo 23, parágrafo 8º da Constituição Federal. Súmula 579. A cal virgem e a hidratada estão sujeitas ao imposto de circulação de mercadorias. Súmula 580. A isenção prevista no artigo 13, parágrafo único do Decreto-Lei 43 de 66,
restringe-se aos filmes cinematográficos. Súmula 581. A exigência de transporte em navio de bandeira brasileira para efeito de isenção tributária legitimou-se com o advento do Decreto-Lei 666, de 2 de julho de 69. Súmula 582. É constitucional a Resolução número 640 de 69, do Conselho de Política Aduaneira, que reduziu a alíquota do imposto de importação para a soda cáustica, destinada às zonas de difícil distribuição e abastecimento. Súmula 583. Promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do Imposto Predial Territorial Urbano. Súmula 584. Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Súmula 585. Não incide o imposto de renda sobre a remessa de divisas para o pagamento de serviços prestados no exterior, por empresa que não opera no Brasil. Súmula 586. Incide imposto de renda sobre os juros remetidos para o exterior, com base em contrato de mútuo. Súmula 587. Incide imposto de renda sobre o pagamento de serviços técnicos contratados no exterior e prestados no Brasil. Súmula 588. O imposto sobre serviços não incide sobre os depósitos, as comissões e taxas de desconto cobrados pelos estabelecimentos bancários. Súmula 589. É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte. Súmula 590. Calcula-se o imposto de transmissão causa-mortes sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel, no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor. Súmula 591. A imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor contribuinte do imposto sobre produtos industrializados. Súmula 592. Nos crimes falimentares, aplicam-se as causas interruptivas da prescrição, previstas no Código Penal. Súmula 593. Incide o percentual do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, sobre a parcela da remuneração correspondente a horas extraordinárias de trabalho. Súmula 594. Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou por seu representante legal. Súmula 595. É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem, cuja base de cálculo seja idêntica do Imposto Territorial Rural. Súmula 596. As disposições do Decreto número 22.626 de 33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional. Súmula 597. Não cabem embargos infringentes de acórdão que, em mandado de segurança, decidiu, por maioria de votos, a apelação. Súmula 598. Nos embargos de divergência, não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados para demonstrá-la, mas repelidos como não dissidentes do julgamento do recurso extraordinário. Súmula 599. Bom, pessoal, essa súmula foi cancelada, então, como eu já mencionei em alguns vídeos anteriores, nós aqui não realizaremos a leitura das súmulas canceladas, até para não confundir o entendimento de quem está escutando o vídeo, de quem está estudando por meio dele. Mas está aí disposta no material, caso alguém se interesse, para ler a título de curiosidade. Mas lembrando, cancelada. Súmula 600. Cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária. Súmula 601. Os artigos 3º, inciso 2 e 55 da Lei Complementar nº 40 de 81, Lei Orgânica do Ministério Público, não revogaram a legislação anterior que atribui a iniciativa para ação
penal pública no processo sumário ao juiz ou autoridade policial, mediante portaria ou auto de prisão em flagrante. Súmula 602. Nas causas criminais, o prazo de interposição de recurso extraordinário é de 10 dias. Súmula 603. A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Súmula 604. A prescrição pela pena em concreto é somente da pretensão executória da pena privativa de liberdade. Súmula 605. Não se admite continuidade delitiva nos crimes contra a vida. Súmula 606. Não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno de decisão de turma ou do plenário, proferido em habeas corpus ou no respectivo recurso. Súmula 607. Na ação penal regida pela Lei nº 4.611 de 65, a denúncia, como substitutivo da portaria, não interrompe a prescrição. Súmula 608. No crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada. Súmula 609. É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal. Súmula 610. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Súmula 611. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Súmula 612. Ao trabalhador rural não se aplicam, por analogia, os benefícios previstos na Lei nº 6.367, de 19 de outubro de 76. Súmula 613. Os dependentes de trabalhador rural não têm direito à pensão previdenciária, se o óbito ocorreu anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 11 de 71. Súmula 614. Somente o Procurador-Geral da Justiça tem legitimidade para propor ação direta e interventiva por inconstitucionalidade de lei municipal. Súmula 615. O princípio constitucional da anualidade, parágrafo 29 do artigo 153 da Constituição Federal, não se aplica à revogação de isenção do ICM. Súmula 616. É permitida a cumulação da multa contratual com os honorários de advogado, após o advento do Código de Processo Civil vigente. Súmula 617. A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente. Súmula 618. Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano. Súmula 619. Esta súmula foi revogada, então, pela mesma razão daquela súmula que nós mencionamos que foi cancelada, nós não realizaremos a leitura desta, porque pode confundir o entendimento de alguém que esteja estudando por meio desse material. Súmula 620. A sentença proferida contra autarquias não está sujeita a reexame necessário, salvo quando sucumbente em execução de dívida ativa. Súmula 621. Não enseja embargos de terceiro a penhora a promessa de compra e venda não inscrita no registro de imóveis. Súmula 622. Não cabe agravo regimental contra a decisão do relator que concede ou indefere liminar em mandado de segurança. Súmula 623. Não gera, por si só, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança, com base no artigo 102, inciso 1, alínea N, da Constituição, dirigir-se o pedido contra a deliberação administrativa do Tribunal de Origem, da qual haja participado a maioria ou a totalidade de seus membros. Súmula 624. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. Súmula 625. Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Súmula 626. A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir,
vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração. Súmula 627. No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento. Súmula 628. Integrante de lista de candidatos a determinada vaga da composição de tribunal é parte legítima para impugnar a validade da nomeação de concorrente. Súmula 629. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 630. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Súmula 631. Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário. Súmula 632. É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Súmula 633. É incabível a condenação em verba honorária nos recursos extraordinários interpostos em processo trabalhista, exceto nas hipóteses previstas na Lei 5.584 de 70. Súmula 634. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. Súmula 635. Cabe ao presidente do Tribunal de Origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade. Súmula 636. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Súmula 637. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. Súmula 638. A controvérsia sobre a incidência, ou não, de correção monetária em operações de crédito rural é de natureza infraconstitucional, não viabilizando o recurso extraordinário. Súmula 639. Aplica-se a súmula 288 quando não constarem do traslado do agravo de instrumento as cópias das peças necessárias à verificação da tempestividade do recurso extraordinário não admitido pela decisão agravada. Súmula 640. É cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. Súmula 641. Não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido. Súmula 642. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal. Súmula 643. O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. Súmula 644. Ao titular do cargo de procurador de autarquia, não se exige a apresentação de instrumento de mandado para representá-lo em juízo. Súmula 645. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Súmula bastante importante com alta incidência. Súmula 646. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Súmula 647. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícias Civil e Militar do Distrito Federal. Súmula 648. A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional 40 de 2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar. Súmula 649. É inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, do qual participem representantes de outros poderes ou entidades. Bom, pessoal, vamos finalizar por aqui a nossa leitura de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o seu like para contribuir com o canal e se inscrevam se ainda não é inscrito para acompanhar os próximos vídeos. Também comenta outros conteúdos que você gostaria de ver aqui no canal e no próximo vídeo das súmulas do STF seguiremos a partir da súmula 650. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!